Seja bem-vindo ao Vértice Cast. No episódio de hoje, a gente vai escutar uma história. Eu escutei só um pouquinho aqui e eu já fui intrometido, já perguntei algumas coisas que talvez eu não devia ter perguntado, fora do ar e perguntasse aqui agora gravando. Mas a gente vai conhecer a história da BEP Arquitetura e Construção. São 2 sócios e nessa história tem mais coisas ainda aí. E a gente vai conhecer um pouquinho de estilo de arquitetura, a gente vai falar sobre a conexão entre arquitetura e construção, falar sobre processos de escritório também, falar sobre profissionais, funcionários, colaboradores do escritório, porque isso, para quem tem um escritório de arquitetura, sabe que é um desafio tremendo de manter equipe no escritório por muito tempo. E eles têm um case bem legal aqui que eu acredito que você vai aprender bastante com eles. Seja bem-vindo ao Vértice Cast, Bruno e Lia. Obrigada, a gente agradece demais o convite. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. E eu tô mais feliz porque eu fiquei sabendo que é o primeiro podcast que vocês gravam. Primeiro. Então vocês tenham paciência com a gente. Não, a gente vai explorar o lado do Bruno de apresentador, de proposta. Isso. Agora vai. Obrigado pelo convite mais uma vez. Realmente, a gente ficou muito feliz de poder participar e, enfim, colaborar nesse bate-papo. Legal. Conta pra gente, primeiro de tudo. Primeiro nasce a BEP ou primeiro nasce a relação de vocês? Vocês são sócios e casados. Sim, exatamente. Sócios no amor e no trabalho. O escritório ele nasceu em 2012. Eu iniciei o escritório e aí a gente passou por um amadurecimento, né, ao longo dos anos e a gente veio se conhecer em 2014. Até então, ali trabalhava numa outra área, mas era entusiasta do tema, a gente conversou um pouquinho, mas, na verdade, o que nos aproximou foram os nossos filhos. E aí, a gente, a partir daí, começou a construir esse relacionamento pessoal. E aí, em 2018... Aí tu queria que alguém mandasse em você na empresa, aí você chamou ela. Tava muito tranquilo na BEP. Calma, muito tranquilinha. Aí eu falei, não, acho que a gente está precisando... Eu via assim, o vigor que ela trabalhava na área de jornalismo, né, com a equipe, e ela super... A gente mostrava os projetos, eu opinava, conversava e tal. E eu falei, cara, eu tô achando que esse negócio vai dar bom, assim, vai dar certo. É um talento. Inclusive, primeira vez que eu viajei para conhecer a casa da avó dela, tinha uns quadros na parede, pinturas dela. Dela? Artista plástica, entendeu? E aí eu falava, não é possível, o que você está fazendo em jornal? Não tem nada a ver, você tem senso estético, você comunica bem, você conhece de proporção e tudo mais, e eu estou precisando porque foi uma época que começou a nascer a parte de construção do escritório. Isso. Então, assim, foram poucos anos, assim, de somente arquitetura, porque de 2012 para 2014, né? O Bruno sempre quis trabalhar com construção. Ele sempre acreditou nesse produto, assim, de auxiliar o cliente do início ao fim. E aí coincidiu exatamente isso. Quando ele quis, ele falou assim, não, realmente eu quero trabalhar com isso, com projeto e com obra. Ele me chamou porque ele começou a ficar muito sobrecarregado. Então, a princípio, eu ia entrar para ajudá-lo na parte administrativa, cuidar das mídias sociais, primeiro contato com o cliente, seria uma coisa mais superficial e por trás, né, dos bastidores do escritório. E quando eu entrei lá, assim, me apaixonei. Eu falei, meu Deus... Depois você fez arquitetura, Lia? Eu fiz design de exteriores. Design? Eu falei assim, meu Deus, é isso que eu sempre quis para minha vida, que delícia que é trabalhar aqui. E aí eu quis cada vez mais aprender e estudar mais. Então eu fiz faculdade, comprei muitos cursos, MBA, pós, para conseguir contribuir cada vez mais no escritório. E o Bruno, no começo, ele foi assim, um chefe bem carrasco comigo, antes da gente, porque demorou pra gente se tornar sócio, não foi fácil, não. E no começo, conta essa história aí. Ele falava assim pra mim, você quer estudar? Pode estudar, só que você vai estudar à noite, não no seu horário de trabalho, não. Meu Deus! Foi desse jeito.
Mas foi bom porque eu acho que isso trouxe maturidade para mim, então eu quis crescer e assim, pelos meus meios, né? Então hoje eu tenho muito mais segurança do que se ele tivesse passado a mão na minha cabeça. Sim, sim. Então. E a gente começou, como é um processo complexo, multidisciplinar, então assim, a gente idealizou uma coisa que eu precisava, digamos assim, de pessoas que, tá aqui. Que aí vai um pouco aquele negócio que você falou de manter o funcionário por muito tempo e tal. E a gente quer... Tu é engenheiro ou arquiteto? Sou arquiteto de formação. Tem todo o traço de engenheiro, né? Mas trabalhei muito tempo com o pessoal da parte de engenharia antes de montar o escritório. Então, é porque a questão do pensamento mesmo é bem na base da filosofia. Eu me identifico muito mais com a parte humana de arquitetura do que com a parte funcional. Porque eu acho o pensamento da engenharia, os meus colegas engenheiros vão me matar, mas assim, é o racional e sempre o mais lógico, o mais racional e tudo mais. E é um direcionamento filosófico sempre por essa linha. Só que nós somos seres humanos absolutamente diferentes. Então, por mais que a lógica muitas vezes vença, nem sempre é o melhor caminho. Então, por isso que eu acabei indo para a arquitetura, sabe? Sim. O que me encantou na arquitetura foi isso, essa coisa de não ser uma lógica. Não é a parte... Apesar de eu ser muito ligado na parte técnica, na parte lógica e tudo mais... Eu tinha outra visão, assim, de você. Muito mais engenheiro do que arquiteto, muito mais olhando para a racionalidade do que para a parte do humano. Assim, não dizendo no sentido de que, pô, tu não é humano e tu não olha para as pessoas. Mas no sentido de... O Bruno é mais racional. Mas o Bruno é muito prático, né? Então, ele talvez resolve muito. Isso. Então, ele vê um problema, ele não sossega enquanto ele não resolve, ele não posterga. Então, isso é muito bom, porque para o cliente, ele é muito ágil para resolver qualquer coisa. Então, assim, o cliente, a gente não chega com nenhum abacaxi para o cliente. Então, quando ele contrata a gente, é justamente para ele vivenciar o melhor da obra, da construção, porque às vezes a gente conhece assim. Outro dia eu fui no salão, estava conversando com uma mulher e ela me falou, um grande amigo meu... Fora do horário de trabalho você foi, né? Porque o meu agora sócio, você já viu? Sábado, domingo. Sexta após as 4. Mas você sabe que salão é network, né? A gente faz contatos. Olha aí. Isso aí. Olha aí. E é verdade. Mas todo lugar, né? A gente que é empresário, além da nossa profissão, é isso. A gente faz contatos em qualquer lugar que a gente vai. Mas eu tava conversando e aí ela me falou que um casal, assim, grande amigo dela, se separou durante a obra da casa deles. Então, o que era para ser um sonho, a construção de um sonho do casal acabou virando, assim, o motivo da separação, porque foi tão traumática, tão estressante, tão atribulada que o relacionamento não aguentou. Então, o que a gente quer é que o cliente tenha uma boa experiência para que ele vivencie o melhor da arquitetura, da construção, a parte boa, a parte prazerosa, porque a gente sabe que é muito dinheiro investido, né? Sim. Muito dinheiro, energia, tempo. Exatamente. Eu já atendi clientes... sonho, né? Eu já atendi clientes que no meio da obra separaram também. Exato. E é mais comum. E é mais comum. A gente tem clientes que a gente fica super sentido, né? Sim. Ou separaram do arquiteto ou do engenheiro, existe também essa coisa. Então, é um processo complexo, né? E que ele não pode ser tão impositivo, né? No sentido de... eu acho que nós, profissionais que mexemos com o sonho das pessoas, existe um pouco de responsabilidade nisso, de você ouvir de fato o que a pessoa está te falando ali. Sim. E não botar ela numa esteira de fazer tudo igual. Que é o que eu te falei, que é a parte que me encanta mais na arquitetura, entendeu? Porque, claro que todos nós temos os nossos valores estéticos, aquilo que a gente interessa, ou aquilo que a gente valoriza, mas você não está tratando ali da estética, né? Você está tratando da vida da pessoa, dos próximos 10 anos da vida dela. Como que vocês imprimem isso? Dá para perceber o Bruno mais... entre aspas, light, assim, com uma visão um pouco mais romântica da coisa, e a Lia mais enérgica. Como que vocês imprimem isso no projeto de vocês? Olha, a gente, no pontapé de saída mesmo,
E aí entram os dois. E aí... Vocês participam ativamente... Sim, todas as etapas. E o que a gente acredita muito é num briefing bem feito. Então, a primeira reunião com o cliente, a gente assim, pergunta absolutamente tudo. A gente se torna amigos dos clientes já na primeira reunião, porque a gente precisa entender o que eles esperam daquele espaço, como que eles vão usar aquele espaço, como que a casa vai servir para eles, né? Porque às vezes o que faz sentido para mim não faz para eles e vice-versa. Então a gente procura entender o cliente, o que ele gosta, quais são os costumes, quais são as manias, para aí o projeto sair absolutamente com a identidade do cliente. Sim. Claro que tem a nossa assinatura, é do nosso jeito, a gente até fala, é do nosso jeito, mas com a sua cara. Porque quem vai viver naquele espaço é você. Sim. Então, a gente quer que você entre na sua casa, ou no seu comércio, ou na sua clínica, e se reconheça ali dentro, não veja só a gente, né? E o primeiro passo é desconstruir o cliente, que a gente fala. Então, ele vai chegar... Tem pessoas que já chegam e fala tudo, né? Sim. Tem gente que chega que ela tem medo de tudo. Então, nessa primeira reunião... não sabe nem o que quer, né? Na maioria das vezes. A maioria das vezes não sabe. Então, é um bate-papo como a gente está tendo aqui agora. Então, assim, oferece alguma coisa para comer, oferece... Sabe? Para a pessoa dizer tudo que tem para dizer. Porque a pior coisa que tem é um brief que o cliente não te fala, ou não se abre, ou não diz aquilo. E aí você vai fazer o projeto, você fica perdido, porque o que alimenta a gente é a necessidade do cliente. Sim. Então, se ele não está tranquilo para te passar tudo aquilo que ele precisa te passar, você pode ter certeza que você vai fazer várias revisões durante o processo, porque ele vai se revelar a você durante o desenvolvimento do projeto. E aí é quando a coisa começa a querer enrolar, demorar e tudo mais. Sabe? Alteração frequente. Então, assim, não adianta tratar todo mundo igual, porque cada pessoa é de um jeito. Então, tem cliente que vai se sentir à vontade quando você botar um prato de bolo para ele. Tem cliente que vai se sentir à vontade quando você der um papel e uma caneta para ele desenhar. E aí cabe, pelo menos no nosso ponto de vista, não ter vaidade. O cliente vai desenhar uma planta, deixa ele desenhar. O objetivo não é a planta. O objetivo é ele se sentir confiança em se abrir com você. E sentir que ele está fazendo parte do processo, né? Sim. Saber que ele também é um processo a 4 mãos, a gente costuma falar lá no escritório. Justamente por isso, para ele participar disso. E lá no escritório tem uma coisa assim também que a gente... Projeto bom é projeto feito, é projeto concluído, né? Então, não adianta eu fazer um projeto assim... que o cliente não vai conseguir colocar em prática, não vai ser viável para ele, tanto pelo tempo quanto pelo custo, enfim, por inúmeros motivos. Então, a gente sempre pergunta quanto tempo que ele planeja se mudar, qual o valor investido, e aí a gente trabalha em cima disso. Para ele conseguir, porque é muito frustrante. Ele vê o projeto, amar, e aí chegar no meio da obra, não vou conseguir concluir. Porque todo mundo quer ver o final. Então, lá no escritório, na terceira etapa, porque lá é o briefing, conceito, estudo preliminar, no anteprojeto a gente já consegue apresentar o orçamento de obra para o cliente. Nesse orçamento de obra, tem todos os itens que vai ter na obra dele. Todos os pregos, fita, pano de limpeza, desde assim, do insumo mais básico. Isso é uma das vantagens de ter construção no meio, né? Exato. Porque já te dá essa noção Isso. bem, então, assim, o que acontece? Melhor. Nessa reunião, o cliente já consegue ver quanto que ele vai gastar no global. Então, assim, se ele falou assim, pronto, estava dentro do que eu queria, vamos seguir em frente. Não, vou precisar fazer um ajuste, a gente consegue mudar um pouco a rota para que ele consiga executar o projeto. Então, não ficar só no papel. Isso que eu acho que é o mais bonito desse protocolo que a gente criou, sabe? A gente consegue entregar praticamente tudo. Todos os projetos a gente consegue ver nascer. E hoje em dia, até a parte... Nossa, no final desse ano a gente conseguiu viabilizar. Então, hoje a gente está... Até financiamento da obra, a gente consegue fazer pela empresa. Que legal. Então, ele financia a obra toda. Não, aí tá jogando outro nível totalmente diferente, né? Porque a gente chegou nesse ponto que... Por isso que dá para ter 4 crianças. Você entende? É isso. Mas ainda assim é suado. É suado. Como dizem lá, o pessoal vê a pinga que nós bebemos, mas não bebe os tons que nós levamos, entendeu? Mas que legal, cara. É bem legal. Eu acho que é o primeiro escritório que eu vejo fazendo isso, assim. Dos que a gente tem contato e tal. Bem interessante. Eu já vi
escritório que faz muita clínica, mais área hospitalar, Sim. que fornece isso, que dá essa opção também. Sim. Mas no formato arquitetura, construção, no contexto geral, nunca Mas tinha sabe visto. o que é? A gente acredita que a arquitetura não é luxo. Todo mundo deveria ter acesso à arquitetura, porque... Isso é polêmico, viu? Porque tem uma galera que vende aí que é luxo. Então, mas a gente não acredita nisso. É porque a gente acredita muito na funcionalidade da arquitetura, na ergonomia, nos espaços de qualidade. Então, a gente quer que mais pessoas tenham acesso a essa arquitetura. Sim. Né? Porque eu sei que a arquitetura é deturpada muitas vezes, né? Sim. As pessoas... E eu acho que uma coisa que me marcou muito, você falou essa questão do luxo, foi uma palestra do Lelé, que eu fui aqui quando ele era vivo, né? E ele falou, olha, em um mundo de especialistas, você tem que ser generalista. Você tem que saber de tudo. Estuda, trabalha, experiência. Então, a gente sabe que o arquiteto ele demora pelo menos uns 20 anos para atingir uma maturidade profissional e ter segurança e conhecimento sobre tudo. E aí é que eu bato muito nessa questão do luxo. Você sabe por quê? O custo do arquiteto, na realidade, ele é um e na cabeça do consumidor ele é outro. As pessoas a percepção acham... é totalmente diferente. Exatamente. Então, ele acha que contratar o arquiteto, você vai pagar um produto mais caro, você vai ter uma experiência mais cara, você não vai conseguir. E no meu ponto de vista, e aí o debate com quem acha que é luxo, você está acabando com o mercado para os arquitetos. Você está reduzindo uma quantidade populacional de 20%. É uma segmentação arriscada de fazer. Então, comprar prédio de construtora é para todo mundo, mas contratar arquiteto é só para quem tem uma condição. Você compra muitas vezes um imóvel que é num valor muito alto, com produtos muito ruins, e é tido como acessível a todos. Mas contratar um profissional que vai te fazer toda a parte assim, olha, coloca isso aqui, que isso aqui vai durar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim e tal, é luxo para alguns. Não chega a ser nem... É quase que excludente, sabe? Sim. E não é para ser assim. A pessoa tem que ter um profissional ali para ser seu fiel ali, a pessoa que vai te ajudar num mercado multidisciplinar e com um monte de fornecedores diferentes a escolher as melhores soluções para você. Por exemplo, se você for durante o processo de compra, desde toda a parte de projeto, civil, marcenaria, móveis, você vai ter contato com vários pedacinhos, com vários vendedores que vão te falar várias coisas e tudo mais. E é por isso, mais uma vez, que a gente bate nessa tecla da gente controlar o processo de ponta a ponta. Porque cada um vai puxar a sardinha para o lado dele. E quem é que vai ser o fiel da balança para você? O vendedor que te dá o melhor café? Quem tiver o melhor papo? Acaba que só confunde o cliente, né? Sim. Enquanto você tem uma pessoa que está te guiando do projeto, no processo todo, pronto, eles sabem quem ele vai confiar e qual caminho seguir. Fica mais transparente, né? Assim, Eu acho que nesse modelo de projeto e construção caminhar junto, né? Primeiro projeto, depois construção, claramente, ele dá uma tranquilidade para o cliente, não só de previsibilidade, mas de segurança e uma tranquilidade no sentido de, cara, eu contratei gente séria, até porque um cliente não vai contratar para fazer tudo se não tiver referência, se não tiver tudo isso. E eu tenho, cara, segurança de que eu vou receber lá na ponta. Além de gerir uma interface. Porque se ele contrata um escritório aqui, contrata uma engenharia ali, ou contrata um mestre, ou contrata pintor, tudo separado, eletricista e tal. Cara, gerir isso daqui é muito mais trabalhoso e talvez muito mais oneroso do que fechar. Sem dúvidas. Global, né? Sim, mas é o que a gente fala, também depende muito de perfil. Tem perfil de cliente que ele quer controlar todo o processo de tudo. Gosta de participar, né? E tem cliente que fala, olha, ninguém vai fazer melhor do que eu. Então, esse cara, ele vai contratar de forma segmentada, entendeu? Então, assim, tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Eu acho que essa opção que a gente oferece para os nossos clientes é muito do que a gente acredita. E aí, para quem está começando o seu escritório, todo escritório de arquitetura tem que fazer obra, toda consultora tem que fazer projeto? Não. Mas eu acho que é importante você ser fiel àquilo que você acredita, né? Acho que é a proposta de valor do escritório, né? Sim. Eu vi uma informação
e eu queria falar sobre ela. Entre projetos e obra, vocês já construíram 100 mil metros quadrados? É isso? Mais de 100 mil metros quadrados. Mais de 100 mil metros quadrados. Vamos utilizar essa informação para entender, dentro desses 100 mil metros quadrados, mais de 100 mil metros, é feito projeto, construído e tal. Quais foram os maiores desafios, assim, nessa jornada de vocês? A gente está falando de 2012, então tem 13 anos, né, o escritório, né? Quais foram os maiores desafios, tanto para vocês, quanto lá na ponta para o cliente, assim, de experiências que vocês tiveram? A gente ainda enfrenta diariamente desafios, né? Assim, mas eu acho que, no meu ponto de vista, agora a gente chegou num ponto de que a gente já conseguiu estruturar para cumprir fielmente todas as etapas que a gente acredita que tem que ter para o nosso processo ter um padrão de qualidade. Sim. Porque, sem a gente precisar estar tão inserido, a gente até estava conversando, né, nos bastidores sobre isso, como é difícil a gente deixar as coisas fluírem sem participar tão ativamente de todos os processos, porque a gente gosta, a gente faz questão de estar, mas deixar as coisas fluírem sem a gente estar conseguindo olhar tudo. Então, assim, montar a equipe, tanto do escritório quanto da obra, foi um processo assim, que demorou para a gente chegar até aqui. E a gente demorou para começar a divulgar que a gente fazia a obra, porque a gente queria estar com essa equipe bem redonda. A gente queria, assim, saber que a gente está oferecendo para o nosso cliente o melhor que tem de acabamentos, o melhor que tem na área de eletricista, de pintor. Claro que sim, é difícil falar o melhor, né? Porque tem muitas pessoas boas, mas com padrão de qualidade, assim, que é o que a gente acredita, né? Então, para mim, no escritório foi isso. Foi a gente conseguir deixar o processo redondinho, assim, de pronto. A gente está preparado para oferecer isso para o cliente, agora está pronto. E como empresa multidisciplinar, precisa de profissionais multidisciplinares. Então, a gente tem pessoal de marketing, tem as arquitetas, mas tem administrativo, tem um engenheiro que dá um apoio interno nosso nessa parte também, da parte de construção. Então, é bem multidisciplinar. Eu acho que o maior desafio são as pessoas. No meu ponto de vista, como eu te falei, eu sou muito fiel, assim, eu não gosto de ficar trocando, de ficar, né, assim, a gente conhece a pessoa, tá comigo, então vamos caminhar junto. Só que nesse mercado de mão de obra, que está ali na ponta do processo, é difícil você construir, né, assim, porque é diferente de você montar uma empresa que você vai contratar ali CLT e tudo mais, né? A ponta do processo nem sempre quer aquele relacionamento. Então, você tem que meio que dar para ele uma segurança. Mais na construção. Na construção. Sim. A parte de projeto, porque assim, a construção, eles realmente vivem numa situação de, né, uma obra por vez. Então, para você realmente trazer a pessoa para você, olha, tá aqui, ó, o seu ano tá fechado comigo. Então, você vai, né, a gente contrata a empresa e internaliza quem a gente consegue internalizar. Sim. Então, assim, sem dúvida, o desafio. E tem as coisas do dia a dia, assim, né? Assim, já colei rodapé, já consertei caixa de coisa, essas coisas que você... De vez em quando é bom botar a mão na massa. Sabe, o cliente falar assim, ele sabe mesmo, né, consertar o negócio. Então, assim, isso aí que é uma parte que eu brinco que é mais divertida, que é a hora que você tem que arregaçar a manga e fazer. Sim, sim. E, como você falou, a questão da construção, ela é muito, muito legal porque ela muda o teu modo de projetar a sua consciência. Claro que ela não pode nunca sobrepor, porque senão você vai sempre pelo caminho mais fácil e vai executar espaços que não vão além. Esse é o feedback que eu mais escuto de escritórios que têm a parte de construção inserida. Eu acredito que, olhando assim, pela forma que a gente conversou antes aqui da gravação, e agora que vocês estão no nível de controle maior pela construção de equipe, pela construção de relacionamento com essas pessoas que vocês tiveram nos últimos anos, né? Mas os escritórios que eu tenho um contato e que faz construção também, uma das coisas que eles falam muito a gente ganhou um nível de consciência muito grande na hora de projetar. Ah, sim. Que
a gente não sabe explicar o ganho que a gente teve posterior a isso. Apesar de todo o trabalho, porque gerir arquitetura no escritório é uma coisa. Gerir o chão de obra é outra coisa totalmente diferente, porque você tem um nível de discernimento da equipe de arquitetura maior, porque, pô, você tá lidando com o pintor que, pô, o cara é puta profissional. Sim. Mas, cara, ele não teve acesso à educação, a método, a isso, aquilo que, pô, o arquiteto que tá lá, o estagiário que tá lá, teve, entendeu? Sim. Então, muda a forma de lidar com as duas frentes, né? E isso vai gerando um aprendizado para que lá na ponta também o cliente percebe isso. Sim. A gente até fala, né, que todo arquiteto e design de interiores, mesmo que não mexa com obra, tem que pisar na obra. Até para conseguir trazer para o cliente as melhores soluções em projeto, porque tem coisa que você só descobre se você fica dentro de obra. No escritório, no ar-condicionado, você não vai, né, ter esse tino na hora. Sim. Aí a Lia faz um negócio lá e o Bruno na obra. Porra, amor, não dá pra Tem fazer. hora que ele me mata. Tem hora que ele me mata. Ele falou assim, meu Deus. Não, aí eu brinco com ele. Lembra que eu te falei na nem reunião inicial lá? E é engraçado, porque assim, quando vem um desafio assim grande, igual aquele tio Aí o Bruno chato. toma frente. Não, a primeira resposta é assim, não. Aí eu falo não, pra não ele, dá. eu falo, não, Bruno, você tá muito engenheiro. Bruno, não vou aceitar seu não. Vou fazer e aí você vai se virar. Aí ele acaba cedendo. Aí eu falo, aí assim, que aí você para, aí você vai pensar, porque é a tal da segurança, né? Sim. E aí, mas como eu também tenho a parte de arquitetura mesmo, né? Nas casas, quando eu vou lançar, aí o arquiteto fala mais forte. Então, assim, a gente toma decisões de projetos seguras, mas assim, a gente explora grandes vãos quando a gente quer. Então, assim, eu acho que é a balança, né? Sim. O resultado vai valer a pena? Não vale, então vamos quebrar a cabeça. Isso. Senão a catedral não estava em pé. Exatamente. Então, assim, vale a pena, vale a pena. Porque tem um quadro da catedral ali, isso aí foi um desafio. Sim. E tá aí, né? Então, a gente só consegue passar para o próximo degrau, esses desafios, é a arquitetura, é o nosso imaginário que faz a coisa evoluir. Porque senão a gente já está dentro de uma caverna, morando até hoje no mesmo lugar. Tem alguém falou, não, peraí, vamos evoluir isso aqui? O legal disso é que é isso daí que vai construindo a identidade. Então, se a gente passear no feed de vocês, do Instagram, claramente tem elementos ali que, cara, se a gente tiver contato frequente, a gente já vai bater em algum momento o olho e vai falar, pô, isso aqui é característico de fulano de tal. Isso. Característico Esse de aqui é ciclano. ali, esse aqui é o Bruno que pegou. Então, na verdade, isso é até importante que haja. E aí você vai colocando pequenos elementos desafiadores em um ponto ou outro, quando fizer sentido racionalmente falando, né? Sim. Que aí vai também, né, mudando ali um pouco e tal. E a gente evolui. Uma mesma solução de um projeto que você deu, e aí você resolveu um desafio na obra, você vai repetir essa solução, até porque não tem problema você repetir uma boa solução. O que é bom para mais de uma pessoa, não tem vergonha nenhuma de falar. Uma coisa é você usar a mesma solução, outra coisa é você dar o mesmo projeto. São coisas diferentes, eu sempre falo lá no escritório. A gente não tem que reinventar a roda toda vez, mas a gente tem que fazer cada projeto ser único. Sim. Então, e você vai aperfeiçoando, é legal que você vai aperfeiçoando ali, aperfeiçoando a obra, aí aperfeiçoa o detalhe técnico no escritório. Então, essa maturidade que você falou que você ganha, ela é muito importante. Por isso que tem que ir. Tem que tem que conhecer, tem que desmistificar, né? Legal. Eu percebi que você fala de uma forma como se você fosse mentor, assim, Bruno. Isso o Bruno já deu aula. Então já descobrindo coisas aí. Você acha que esse tipo de postura é o que... E aí eu quero entrar em pessoal, assim. Tá. A gente falou de pessoas, vocês comentaram da importância da construção do time nas duas frentes, né? Arquitetura, construção e tal. Você acha que essa característica de trazer e chamar e mostrar e tal é o que faz com que vocês tenham um case que, pô, eu vi em pouquíssimos lugares de ter colaborador, vocês comentaram antes aqui, de 10 anos com vocês. Sim. Graças a Deus. Tem gente que entrou como estagiário, é arquiteto, entrou arquiteto júnior, sênior, né, e tá lá. Mas eu acho assim, tem muito disso do Bruno, mas a gente deu sorte também das meninas
terem afinidade, assim, os mesmos valores, o mesmo propósito delas Eu ia vestirem. perguntar isso, dessa construção, assim, quais são os elementos que vocês acham que faz com que, dentro do escopo de arquitetura, que faz elas permanecer? Você falou valores e tal. Isso. Quando a gente vai contratar lá no escritório, além do currículo, das habilidades, a gente olha muito assim, é uma pessoa que eu gostei de bater papo? Me identifiquei como pessoa? Sim. Então, ótimo. Eu vou levar mais isso em consideração do que, às vezes, o currículo, porque a gente ensina. Então, muito do que, às vezes, no dia a dia do escritório, aprende muito mais do que na faculdade. Sim. Então, às vezes, a pessoa tem um currículo excelente, sim, impecável, mas é uma pessoa que não bateu muito com a gente, então a gente já descarta, porque a gente acredita muito nisso. A gente passa mais tempo no escritório do que na nossa casa, né? Acho que todo mundo que trabalha é assim. Então, a gente quer que aquele espaço seja gostoso, que elas se sintam em casa, a gente também. Então, vira e mexe, a gente faz um bolinho no final da tarde para a gente estar junto, para bater papo, a gente se reúne, procura se reunir fora do escritório também, para cultivar a relação mesmo, não só profissional, né? Como amigo mesmo, vira família todo mundo. E dá oportunidade da pessoa ser ouvida também, né? Então, principalmente no caso das arquitetas. Então, toda solução que é feita e tal, quando vai explicar, né, que elas dão a mão para a gente no desenvolvimento do projeto, isso aqui é assim, 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 o que você acha? Sim. Aí elas dão um susto assim, não, quero ouvir, fala, né? Então, essa liberdade que a gente traz elas nas reuniões, então, por exemplo, reunião do escritório, ela tem no mínimo 2 pessoas do escritório, 2 a 3 pessoas do escritório com o cliente, para registrar absolutamente tudo. São muitos detalhes, né? Então, cada um fala uma coisa e tal. Então, tem 2, 3 atos que a gente condensa depois no administrativo em uma ata só. Vou apresentar um aparelhozinho para vocês fazerem essas atas com IA automática. Ai, por favor! Pode. Você Essa sabe que a dica gente eu quero. participou de uma reunião com o pessoal de tráfego que ele tinha. Aí eu fiquei, meu Deus, que ferramenta é essa? Não, é uma tem... que transcreve tudo o que foi falado? Na online tem várias, Uhum. mas tem uma física que eu vou mostrar para vocês que muda o jogo. Olha muda só. completamente. Porque você o sabe jogo. que eu e o Bruno, a gente é meio dino da tecnologia. Total. Não, então depois aqui do episódio a gente vai conversar. Eu acho que você pode deixar também para as pessoas que estão assistindo. Isso é uma das coisas, assim, registrar é uma das coisas desafiadoras, assim, sabe? Porque a verdade é que tomar nota é um saco. Pô, tá ali anotando, aí meio que eu, particularmente, tenho muito disso, assim, ó, se eu tô numa conversa e, sei lá, a gente vai fazer um brainstorm e tal, se eu não tiver livre pra ficar mais largado, pra ficar de boa... Olho no que nem olho, o Bruno, né? o Bruno não anota nada. Não dá, não tem Não como. dá. Eu não posso quebrar a conexão visual com a pessoa. E aí, o que rola? Pô, a gente tá aqui, conversando. Se eu saio daqui, eu não anotei nada, se eu saio daqui, aparece, sei lá, um desafio. Esqueceu, resolver né? um negócio com o cliente e tal. Cara, já é. Eu esqueço. Lógico. Eu esqueço, eu faço. Imagina, a gente ser cuidando de não sei quantos clientes, você vai lembrar das 4 necessidades filhos na de cada cabeça. um. 4 meninos. 4 meninos. Construindo na casa, não. Deixa eu falar. Centenas de clientes, não tem como, né? Se não anotar, não vai. Legal. Entrando para uma seara de estilo de projeto, assim, vocês comentaram uma coisa que me chamou a atenção. A arquitetura muda muito. Todo ano a gente tem lançamento, tem tendências, tem coisas que são mais ousadas em termos de produtos de decoração, os produtos que a gente vende como metal, louça. Aí, hoje tem louça rosa, tem louça de todas as cores, uma boa parte de cores, de opções aí e tal. Vocês comentaram que vocês gostam muito de trabalhar com um tipo de arquitetura mais atemporal. Isso. Como que isso é impresso no projeto de vocês? Assim? Vocês percebem que vocês podem utilizar isso que vocês vendem, né, como algo positivo, e tem o positivo ali porque, cara, construir uma casa é caro. Sim. Reformar é caro e tal. Exato. Vocês percebem no cliente que, pô, eu posso usar uma arquitetura mais atemporal? A gente acredita muito na arquitetura e na decoração atemporal, mas isso não quer dizer que a gente é inimigo de tendências, né? A gente tem algumas tendências que a gente gosta e gosta bastante.
Mas o que a gente prefere? A gente prefere optar por uma base neutra. Então, assim, o que é mais caro, a gente deixa neutro e aí investe nas tendências, na decoração. Então, um adorno, uma almofada, um abajur, um quadro, coisas que são mais fáceis das pessoas estarem trocando do que um revestimento, uma louça, mesmo um metal, né? Então, assim, a gente deixa a base neutra e atemporal para brilhar a casa com a decoração. E o que acontece também? A gente prefere muito os elementos naturais. Aqueles elementos, assim, que daqui 20, 30 anos vão estar intactos. Então, assim, a madeira, a pedra, o cimento, né, o concreto. Então, são coisas, assim, que o tijolinho, você vê casas feitas com esses materiais de 50 anos, se você olhar hoje, é uma casa, assim, que você ainda acha linda, que você acha... Eu tenho 20 anos na construção. Uhum. E desses 20 anos, madeira nunca saiu de moda. É isso, não sai de moda. E tom moda. cinza. Então, e o atemporal não é o mesmo que clássico, né? Tem o clássico e tem o atemporal, porque às vezes as pessoas se confundem, né? Levam o clássico como atemporal, e não é o caso. O clássico é mais traço? O Bruno... Na verdade, é o seguinte, o clássico é alguma coisa que se estabeleceu ao longo do tempo e foi repetida algumas vezes. Então, por exemplo, quando a gente fala da arquitetura... Repetida mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente fala da arquitetura clássica, você tinha as leis todas, né, dos entalamentos, enfim, aí não vou entrar muito nesse mérito, mas depois você teve o neoclássico, e aí você tem todas essas arquiteturas de resgate de um estilo muito definido. Por exemplo, o estilo modernista, que é muito forte para a gente, depois que a gente morrer, em alguns anos, o pessoal vai falar, era um estilo clássico de arquitetura, porque tem alguns elementos que são... Era uma ordem, assim, se faz desse jeito. O que é Sim. bom é desse jeito, o que é certo é desse jeito, né? E a gente tem uns períodos de variação em que não existe, que é o que a gente está vivendo hoje. Não tem uma verdade absoluta. Então, você vê a arquitetura de todo formato, de toda geometria, de todo material. Acho que no Brasil a gente ainda está descobrindo, né? Qual é o nosso clássico. Sim, tanto é que a gente importou muita coisa e adaptou. A nossa cultura arquitetônica é muito nova, é muito, né? Eu vejo isso mais em mobília. Sim. Do Brasil, a coisa mais Os Brasil brasileiros, do que na própria arquitetura. Sem dúvidas. Eu posso estar enganado, sim. assim. Não, a gente também percebe. Sim. E a gente fala muito assim que tudo é adaptado, né? Então tudo que a gente importa, a gente adapta aqui. Então, voltando um pouquinho para o eixo da pergunta do atemporal, quando que ele estava falando, é justamente isso. Tudo tem ciclo, né? Então, o ciclo da arquitetura, por exemplo, da estrutura da tua casa é um, o ciclo da decoração é outro, o ciclo dos móveis é outro. E esses ciclos batem com os ciclos da sua vida na casa. Então, você tem uma casa que tem 4 crianças, você vai ter um tipo de decoração. Eu vou pegar uma casa com 4 crianças e colocar umas prateleiras baixas com um monte de adorno lindo e tal, não sei o que aquilo ali não vai funcionar. Ao mesmo tempo que se você tiver uma casa... Vocês testaram isso, né? Ah, pode ter certeza. E se você tiver uma casa, por exemplo, que é uma pessoa idosa, então, assim, essa coisa que ele falou, esses ciclos mais curtinhos, você pode pegar tendência. Porque daqui a 2, 3 anos, você pode trocar. E não é uma coisa impagável. Agora, assim, você está reformando a sua casa de 3 em 3 anos, é um pouquinho mais complicado. Né? Não dá até nem porque tempo você pra precisa isso. viajar, você precisa viver, você precisa fazer outras coisas que não seja uma obra. Um mau uso, então, para exemplificar, seria... Teve a época daquelas pastilhas coloridinhas. Isso não é atemporal, correto? Eu vou te dar um exemplo recente, assim, que ainda está muito em alta. Os móveis orgânicos. Eu acho que todo mundo vai me matar, que a maioria das pessoas amam. Eu tô olhando o sofá, um sofá orgânico. Vamos lá que talvez a gente mude de Mas ideia. eu acho que um elemento orgânico é uma coisa. Agora, você colocar os seus móveis todos arredondados, com sofá orgânico, com tapete orgânico, daqui a 10 anos você vai olhar, você fala assim, 2020, 2025. Foi igual nos anos 90, 2000, estava presente esses móveis arredondados. Então, assim, são peças que ficam datadas. Diferente de um sofá reto. O sofá reto você vai ver sempre, em todas as décadas, em todos os momentos. Não tem tempo para ele. Então, eu acho assim, se eu puder dar uma dica para quem está em casa, seria isso.
Você não sabe muito o que é atemporal ou não? Opte por linhas retas. Opte por materiais naturais. Que é maravilhoso. Que é o clássico. É aquilo que está estabelecido e que ao longo do tempo foi mantido, revisado, mas está sempre... Foi assim que começou. O sofá, o formato do sofá era esse, desde sempre. Até quando não tinha muita tecnologia, né? Porque o orgânico veio da tecnologia. E a função do sofá, né? Que a gente não senta assim, sabe aquela coisa, você senta no sofá, você fica meio sem apoio, sem braço, assim. A Barcelona é uma poltrona maravilhosa, mas é horrorosa de ficar sentado, horrorosa. Enquanto a poltrona mole, você deita lá, você se apoia. Uma delícia. Entendeu? Então, a gente fala muito nesse sentido. Essa coisa dos móveis arredondados, apartamentos aí da década de 90, que a marcenaria era em lâmina ainda, com compensado, você pode olhar, todas elas são curvinhas e tal. Vem e volta, é cíclico, sabe? O que acontece? A gente saiu de uma época, assim, muito do minimalismo. Então, assim, tudo era muito frio, muito cinza, espaços muito com vãos muito grandes. Você fala saiu agora? Porque eu li uma reportagem, eu acho que foi um artigo, sei lá, de que está havendo uma transição do minimalismo e a gente está voltando para o excesso, mas é um excesso muito mais consciente do que antes. Mas é isso, era exatamente isso aí que eu ia chegar. A gente saiu, eu acredito que a gente já saiu do minimalismo, só que aí está entrando no maximalismo. Mas aí que é o perigo, porque é o seguinte, no maximalismo é muito mais fácil da gente derrapar, né? Então, é importante que as pessoas entendam assim, para a casa ter a personalidade dela. Então, procurar aquecer a casa como? Com itens de valor para ela, itens de família, peças de viagem, não só ir enchendo para aquecer a casa. Não é assim que a gente aquece. A gente aquece a casa deixando com o nosso jeito, né? Com a nossa cara, com a nossa personalidade, até porque a casa tem que nos servir, não a gente servir a casa. Porque, às vezes uma casa de revista é linda, nossa, tá aqui, é maravilhosa essa casa, mas vai funcionar para mim? Vai funcionar para minha dinâmica? Então, eu acho que a pessoa entender o que ela gosta, como que ela se identifica em casa, né? E cuidado para não entulhar, hein, galera? Sim. Esse é um ponto que... Quanto mais coisa você... É igual um copo. Quanto mais coisa você enche... Quanto mais buraco tem na casa de armário, mais... Não, tem cliente que vê um espacinho no layout, mas aqui não cabe. Armário. Mas qual é a qualidade do espaço que você quer, né? Você quer ficar trombando nos móveis? Cabe. A gente consegue colocar um monte de coisa, né? Sim. Mas a gente acredita naquele espaço confortável, agradável, que você consiga transitar sem bater. Que você consiga receber 2 ou 3 pessoas na sua casa, que você consiga ter um cachorro que vai sair correndo por ali. Sim. Então, assim... Sem derrubar as coisas. Eu acho que eu sou mais adepto na moda do que na arquitetura, ao maximalismo. Né? Porque eu gosto de espaços vazios. Sim, mas é gostoso, é importante. Em algum episódio eu comentei que eu tenho um desafio, minha esposa é arquiteta, mas ela é mais maximalista do que tudo. E aí eu falei que eu sinto essa falta de ter espaços vazios na casa para preencher com a gente, tipo, com a nossa essência, sei lá, isso, entendeu? É super importante. Sabe aquela coisa assim, vou arrastar uma cadeira daqui para botar ali e sentar? Que não tá no layout, não tá, e você consegue ter espaço para isso. Para isso. Entendeu? Sim. É o que a gente fala muito assim, quanto mais coisa você coloca, mais planejado, mais mobiliário, mais engessado fica o seu layout. Sim. Então você vai estar... Então, assim, o dia que... Sabe aquela coisa? Logo que a gente casou, era muito engraçado. O primeiro apartamento... Ai, meu Deus, a gente tô até com medo da história que vai... E a gente planejou. Então, o primeiro apartamento era menorzinho e tal. Lia já era decoradora? Não. Aí, então a culpa é toda tua. Não, mas calma, a história chega no segundo. Aí no primeiro planejou e tal, então assim, tava tudo encaixadinho, tudo no seu lugar e tal. O segundo apartamento, a gente já precisou de um apartamento maior, foi quando começaram a nascer o terceiro e o 4º filhos, né? E aí a gente mudava o layout, foi logo que a Lia estava no design, então mexe o sofá para lá, então assim, a gente testou diversas opções em função de uma nova dinâmica que a gente tinha. Então, é legal você ter poucas coisas, que você está engessado ali, você não tem espaço, às vezes, para mover. Cabine de avião, sabe? Aquela coisa. Tudo está no lugar e tem que estar no lugar, porque eu não consigo
assim, os usar móveis o apartamento, planejados são sabe? bons, por um lado, mas por outro, acaba que a sua casa fica muito engessada, né? Sim. Então, a gente gosta de mesclar os móveis planejados com os móveis que você... Às vezes eu falo assim para o cliente, não tenha pressa de finalizar a sua casa em 6 meses. Dê tempo para você ir se apaixonando por uma peça, por um móvel. Às vezes é importante deixar aquele espaço assim, eu não tenho dinheiro para comprar essa poltrona agora, deixa vazio. Espera um pouquinho, mas chega na poltrona que você quer, para deixar a casa com o seu jeito. Porque às vezes você vai e preenche aquele espaço com a poltrona que você nem gostou tanto, só porque era o que você conseguia comprar naquele momento. Então é importante, assim, você amadurecer isso em você e na sua casa, sabe? Eu acho que isso é até um estilo de vida, assim, porque eu tenho muito isso com algumas coisas. Por exemplo, eu sou apaixonado por tecnologia. Se eu posso comprar um item mais barato, mas não é o que eu quero, eu não compro. É isso. Eu espero um pouquinho mais para comprar, aquele item lá, que é o que eu desejo mesmo, tá mais caro, mas, cara, eu não vou fazer a transição, compra esse agora para depois comprar o outro. Não, Exatamente. Deixa eu esperar um pouquinho mais. É isso. Eu sou muito disciplinado com isso. Né? Disciplinado para gastar no que eu quero, entendeu? Sim. Para juntar, eu não sou disciplinado, não. E quando você deixa aquele vazio na sua casa, aquele vazio te gera um desconforto. Então, você vai correndo atrás para preencher aquele vazio. Enquanto se você coloca uma coisa qualquer... já Preencheu. tá ali, já resolveu. Preencheu, Sim. acabou. Aí tudo vai ser mais importante. Sim. É isso que vocês falam de arquitetura casa para servir? Tá muito ligado a isso? Também. Explica melhor esse conceito de casa para servir. Eu vou ilustrar essa pergunta com a nossa casa. A gente está construindo a nossa casa agora. A gente sempre morou... O Bruno sempre morou em casa. Tu tá comprando na Living, na Seu Reparos? Lógico. Assim, Mas é lógico. Não, cortar os laços aqui, que acabou de fazer, a gente já corta. Imagina. Pode puxar lá. Inclusive, eu quero saber o panetone que a gente vai ganhar no final do ano. Porque, nossa Se senhora. for na Living, eu mando panetone. Vocês estão comprando online, no conforto da casa de vocês? Também. A gente compra dos dois jeitos. Mas quando o Bruno morou em casa antes da gente casar, eu sempre fui de apartamento, mas sempre tive muita vontade de ir para casa. Então a gente morava assim que a gente casou, moramos em apartamento durante muitos anos com os 2 meninos. Quando eu engravidei do terceiro, eu falei pro Bruno, vamos procurar já um terreno pra gente construir. Sempre foi um sonho nosso construir a nossa casa. Acho que é o sonho de todo arquiteto, né? E aí eu olhei, meu hobby é olhar a W Móveis. Eu não sei se pode falar nome, mas... Claro, pode. Aí eu amo ficar olhando os apartamentos, os lotes. Olhei um lote, eu falei, meu Deus, que lote lindo. Assim, bem na entrada do lote tinha um piquezeiro maravilhoso. Aí falei, Eu já gostei do lote. Não, uma delícia. E assim, 2.500 metros quadrados. Então, assim, quase uma chacrinha, né? Aí eu falei pro Bruno, eu amei, quero esse lote. Aí ele falou, calma, deixa eu fazer conta. Aí o Bruno sentou para fazer conta, ele, não dá. Aí eu, poxa vida, tudo bem. O que é nosso tá guardado, eu sempre pensei muito nisso. E aí passaram 1 ano e meio, por aí, engravidei de novo. Aí eu falei, Bruno, agora não tem mais condições. Vai ter que dar. Jogada de mestre, Bruno. A gente precisa ir para uma casa, porque a gente já morava num apartamento de 4 quartos, mais de 200 metros quadrados, e estava assim, super apertado pra gente, porque criança enche a casa que eu nunca vi, né? Aí, beleza. Eu olhando lá o W Móveis de novo. Aí tu achou o piquezeiro de novo. De novo. Caramba, velho. Ainda tava lá. Eu falei, Bruno, ainda tá lá o terreno, é pra ser nosso. Aí ele, calma, deixa eu fazer conta. Meu Deus. Ai, chatíssimo. A racionalidade do Bruno é boa demais. Exatamente. Aí ele tá bom. Aí ele virou pra mim, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Agora vai dar? Ai, meu Deus do céu. Vamos olhar. Vamos lá olhar. Aí a gente olhou olhamos alguns, mas não teve jeito. A gente apaixonou por esse, Sim. né? Falei assim, não, então vai ser esse mesmo. Enfim, compramos o terreno e começou a saga do projeto. E aí a gente começou a pensar mesmo nos acabamentos, em cada pedacinho da casa, como que ia atender a gente. E aí que a gente começou a ver, exatamente isso. A casa é para nos servir. Por exemplo, o que a gente gosta? A gente gosta de receber muita gente. A gente está construindo essa casa para receber nossa família no Natal. Então, a gente quer colocar na nossa sala, na nossa área gourmet, 150 pessoas. Então, assim, é um espaço totalmente... Rapaz, a família é grande, né?
Então, É grande. Não, lá a gente vai fazer festinha assim essa pros conta eu não poucos. fiz, não. Hein? Eu tava imaginando uns 40 no máximo. Não, tava não. Ele Não, o sabe. gramado é grande, cabe bastante gente. Não precisa ser sentado, né? Não é 150 pessoas sentadas, mas assim, a gente quer receber a nossa família, então a casa é para isso. Só que eu não quero receber nossa família, eu não quero que os nossos filhos estejam brincando, e eu assim, pelo amor de Deus, cuidado com esse sofá, cuidado com o chão, cuidado com a parede. Sim. Não é isso, sabe? Vai fazer tudo de concreto, então. Bunker. Acabou o problema ali. Acabou, pronto. Eu não sou arquiteto, mas eu te dei uma boa ideia. Pedra. Não, mas é isso mesmo. Então, assim, são materiais que eu sei que vão durar, mesmo quando a gente tiver que fazer uma manutenção, gente, porque, pelo amor de Deus, então entendam o que eu estou falando, assim, como se não vá precisar de manutenção. Porque a casa é que nem a gente, precisa, né, dar uns retoquezinhos ali, uma recalchutada. Porque, mas é isso, a casa tem que nos servir, a gente tem que, não ser refém da casa, né? É muito diferente fazer para os outros do que pra gente, assim. É uma delícia fazer pra gente, né? Mas eu acho que... bom, pelo menos falo por mim, assim, acho que a Lia concorda. Cada projeto que a gente pega lá, a gente faz como se fosse realmente pra gente, de verdade, assim, não é propaganda nem nada. Então a gente debruça, por isso que é um briefing, para entender a pessoa mesmo. Então, nesse nosso caso, não foi diferente. Eu acho que foi mais diferente a questão orçamentária, né, da definição dos acabamentos e tal, de estica e puxa, de ver opção, mas foi mais tranquilo do que eu achei que fosse ser. Legal. Eu só tenho um conselho para dar para vocês. Não separem no meio da obra. Não, já tá acabando a obra já tá no final. Já tá na marcenaria agora, tá tranquilo. Nem que ele queira, ele separa de mim. Agora... Até entrando nesse assunto, nessa seara, assim, como que vocês conciliam o pessoal do profissional, assim, da relação de empresa mesmo? A gente teve um episódio que eu perguntei para um casal que são sócios no escritório e tal, porque acontece muito, né? É bem comum até, por sinal, sociedade entre marido e mulher. Sim. Principalmente na arquitetura. Eu tenho visto muito. Eu acho que é a pessoa que você confia totalmente, né? Então é gostoso que seja seu parceiro no profissional também. Mas tem uns arranca-rabo, como que vocês lidam com os desafios? Tanto o arranca-rabo em casa quanto no escritório. Só que é o seguinte, os arranca-rabo no escritório são do escritório. E as divergências em casa são de casa. A gente não... Mas precisou de maturidade com o tempo para vocês chegarem no nível. Gente, outro dia foi muito engraçado. A gente estava até chegando aqui com um cliente para ver uns acabamentos, né, com um casal de clientes. Foi. E aí a gente estava brigando no carro por conta da nossa obra. Porque assim, eu já estou muito agoniada para mudar. E eu, Bruno, quebrando o pau no carro. E aí a gente desceu ainda discutindo. Só que a gente estacionou aqui do lado. A gente chegou uns 15 minutos antes, então... Que a gente gosta de chegar antes para já ir, né, já falar com o vendedor que atende a gente, enfim. Aí a gente estava ainda descendo do carro discutindo, fomos andando discutindo. Na hora que a gente virou, os clientes ali. De cara. Pá! Na mesma hora. Boa tarde, gente, tudo bem? E aí, vamos pra frente, entendeu? Vai ser... Acabou. Vira a chave na hora. E pronto. E tem que ter isso. Tem que saber separar as coisas. Eu acho que não é discordar, não é problema. Discutir não é problema. Tendo o amor envolvido e estando com um objetivo comum, eu acho que a gente faz crescer. É importante pra gente. Sim. Uma das coisas que eu falo é, cara, ter clareza do papel de cada um. Provavelmente vocês têm esse alinhamento. Precisa ter, porque senão as coisas não funcionam também, né? Sim. E evitar sobrepor função. Isso para mim é essencial. Ou seja, na empresa você manda, em casa a Lia manda. Não, ela manda nos dois. Mas quando eu falo assim, tem tarefas na empresa que a Lia realiza e tem tarefas que o Bruno realiza. Por mais que, às vezes, uma tarefa que eu preciso fazer, ela saiba fazer, eu faço e vice-versa. Porque senão você começa a ter comparação e você começa a sair do padrão, sair do processo. Então, digamos assim, tem o terreno de cada um e tem o momento dos dois, que aí é quando a gente vai realmente confrontar as ideias e tal para evoluir. Mas na hora de produzir, sabe? Aquela hora que você tem que soltar as coisas mesmo,
Cada um faz o seu e vamos para frente. Apesar da gente participar junto de todas as etapas, o Bruno fica com os clientes dele, eu fico com os meus clientes, a gente bate bola, né? A gente troca ideia. O que é cliente dele, cliente seu? Não, a gente de captação ou vocês dividem? Assim? No fluxo. Tipo, os gestores desses projetos. Exatamente. Isso. No fluxo mesmo do escritório, legal. A gente define. E aí, assim, e eu falo, isso o jornalismo me trouxe muito. Quem escreve não edita, né? Porque quando a gente está envolvido naquele processo, passa muitas coisas despercebidas. Então, às vezes eu crio, aí eu chamo o Bruno, dá uma olhada aqui, vê o que você acha, e ele me chama. Então, a gente troca figurinha. Porque às vezes uma pessoa olhando de fora tem alguma solução que você não tinha pensado, principalmente na hora do layout, né? E quando, voltando na reunião do briefing, você senta na mesa, 2 pessoas, um cliente ou 2 clientes, no final da reunião você sabe com quem que o cliente se identificou mais. Ele olha mais para a mesma pessoa, ele se dirige mais a essa pessoa, e a gente já aprendeu um pouco a Que legal, cara. Esse é mais para você, pegou por conta da confiança. Então, aí, por exemplo, quando é um cliente que se identifica mais com a Lia, eu fico mais no amparo técnico de tirar dúvida. Quando o cliente fica mais comigo, a parte mais humana, a parte mais assim, de estética, ele vai um pouco mais para ali, entendeu? Mas o líder do projeto, quem define não somos nós, é o cliente. Sem legal, saber. Né? Sem saber. Sem ele saber. Interessante a visão. Pra ninguém. Interessante a visão. Porque aí a gente... Aí toca, assim, sabe? Uhum. Normalmente os pepinos ficam comigo. Brincadeira. Não. Tem que ficar contigo. Não, mas é porque os seus viram pepinos, os meus não chegam. Você viu, né? Jornalista pensa rápido, né, cara? Isso. E como? Papo. Como que, principalmente, né, o Bruno que está mais na linha burocrática da empresa e tal, como que você enxergou desde o início essa criação de ecossistema? Porque a gente tem arquitetura, aí veio construção e agora financiamento. E aí esse financiamento é com dinheiro próprio do escritório ou vocês têm algum tipo de parceria, programa com um banco específico? O financiamento é com o banco. Nasceu, eu vou te ser bem sincero, lá no início da empresa, quando a gente gastou aí 3, 4 meses no primeiro projeto de porte e não saiu 100% do que a gente tinha planejado. E aí eu falei, cara, tem que fazer um jeito do trabalho que a gente dedica. Com 3 meses? Falando em 2012? 2012. Mas o Bruno, ele é empresário. Além de ser arquiteto, ele tem esse tino, sabe? O primeiro projeto, cara, tem que dar um jeito da gente conseguir... Por que a gente fica 6 meses debruçado em cima de um negócio para quando esse negócio virar realidade, ele é só perda, né? Porque você tem uma utopia perfeita ali e quando vira realidade é só perde, que às vezes até a vitória de concluir aquilo é diminuída por conta de abrir mão. E aí, só que isso aí foi um processo de amadurecimento, né? Não sabia para onde chegar. E aí a gente foi montando essa filosofia e as coisas vão acontecendo aos poucos também, né? Às vezes a gente quer correr, tropeçar, então a gente foi construindo. Então, primeiro veio essa questão de concluir, aí depois vem a questão do ecossistema, depois vem a questão de ter profissionais multidisciplinares, o papel de cada um, montar um sistema, montar um processo, até chegar num corpo para debater na porta do banco e falar assim, olha, a gente oferece esse serviço, a gente tem esse laço, a gente queria construir uma parceria nesse sentido, sabe? Mano, mas eu vou te eu falar... tava fazendo um cálculo aqui da idade dele. Tu teve essa visão com 25 anos, 26 Mas anos. sabe o que é isso? Paixão. O Bruno sempre foi apaixonado por arquitetura, então ele respira isso 24 horas por dia. Ele pensa nisso 24 horas por dia, sem brincadeira, assim, ele vive isso. Então, os meninos tá mais contigo do que com ele, né? Pra E gente ter você tempo sabe... de pensar. Não, a gente Você brinca de tem Lego até, você vai por fora. Aí os Legos são de arquitetura. Não, sabe aquele filme? Tem um filme Mas você tem dúvidas? com aquele Adam Sandler lá, aquele arquiteto, ele tá super estressado, aí o menino chega com um desenho e fala, essa escada aqui tá errada, esse vão, isso aqui, Não chega a ser daquele naipe, não. Mas a gente brinca que o mais velho, ele quer direito, vai começar direito agora. O segundo quer medicina, aí a gente fala que os outros 2 não têm escolha.
Não vai Aí ter. é arquitetura e engenharia e... O Dudu é a aposentadoria minha e o Felipe é a aposentadoria da Lia. Acabou, né? Super democrático, entendeu? Não é possível que em 4 não vai ter, né? A gente fala brincando isso, mas, por favor, Deus. Estão levando pouco trabalho para casa, para os meninos estar inspirando, ó. Não, mas a gente leva pouco trabalho para casa. Hoje a gente consegue. Claro que tem dia que a gente tem que fazer serão no escritório, né? Mas, via de regra, a gente consegue sair no horário, né? Que legal. Já conseguimos fazer a máquina girar de tal forma que a gente não é tão escravo do escritório. Que legal, que legal. Quais são os próximos passos, assim, que o empresário, você enxerga para a BEP? Olha, hoje a gente está querendo entrar nesse mais pesado mesmo, nessa coisa do ponta a ponta, da construção, sabe? Sim. Eu, em termos de ambição, assim, você falar no máximo, eu quero entregar seja pessoa comprando novo, ou seja reformando, uma coisa pronta, sabe? Cara, eu quero ter uma casa bacana. Pô, uma casa bacana é isso. Acabou. Você não vai fazer metade de uma casa. Sabe aquela coisa eu vou comprar um intermédio. Vou comprar um apartamento de transição para poder chegar. Aí o cara chega lá, às 50, 60 anos, ele consegue ter a casa dele. Aí ele... Não, mas isso já é o que a gente tem hoje. Agora, o nosso próximo passo é construir prédio. A gente pretende dar o start aí no primeiro... Prédio. Tipo, incorporadora. Exatamente. Meio que abrir essa vertical de incorporação. Exatamente. Agora a gente já está trabalhando para ter o BIP arquitetura, construtora, com os braços já mais fiz um independente MBA no ano mesmo. Passado de incorporação imobiliária para trazer um pouco de qualidade de espaço para justamente nessa visão contrária do luxo, para trabalhar ali apartamentos para atender a uma classe média de uma forma geral, assim, que é o público-alvo, mas com uma coisa de qualidade, sabe? Que a gente sabe que é de qualidade. Alguns anos atrás, a gente já tinha ido olhar alguns apartamentos Minha Casa Minha Vida e a gente ficou com muita dó do que era entregue, sabe? E aí a gente falou assim, não, a gente quer atingir... É quase como um propósito, né? A visão que vocês estão passando é tipo, cara, o propósito meio de vida fazer. É isso. A gente quer, assim, que essas pessoas também tenham acesso a um apartamento que eles consigam pagar, mas legal, sabe? Com massa na parede, com torneira de metal, não de plástico. Sim. E existe uma faixa que até então, no Minha Casa Minha Vida, não é só aquela que a gente vê na cidade do entorno, existe uma faixa até, por exemplo, tem apartamento em Águas Claras, que são bons e são via Minha Casa Minha Vida. Sim. Só que é uma faixa maior. Então, existe sim. Então, uma coisa que tu busca informação para encontrar os gaps ali, da onde que pode entrar. É isso. Exatamente. A meta agora, como a Lia falou, é essa. Tá incubando, tá nascendo ainda, mas é por aí. Porque, como eu te falei, nosso ecossistema já está pronto, assim, as pessoas que estão lá dentro são de absoluta confiança e a gente não vai deixar de atender o cliente como a gente atende hoje, mas é um braço, sabe? A gente fez muito projeto para incorporadora, fez muito projeto para construtora no Noroeste, Águas Claras, e a gente viu que, poxa, acho que a gente consegue entrar nessa brincadeira aí, né? E entregar um negócio bacana, acessível e uma arquitetura mais democrática mesmo, sabe? Sim. Acho que todo mundo tem direito. Os sócios, né, do Grupo SR, eles têm uma incorporadora, construtora, não sei nem se é incorporadora, que eles fazem prédio em Águas Claras, assim. E aí, quando você entra em um que é entregue, sei lá, de uma incorporadora diferente e tal, cara, você vê totalmente a diferença. Claro que você tem acesso, você está no meio, né? O pessoal tem essa facilidade. Mas o cuidado e o trato de, poxa, a torneira ser uma torneira, legal. São detalhes, a bacia assim, ser uma bacia legal. É não pensar só no lucro, é pensar em quem vai, no cliente, né? Que vai entrar ali, a família que vai morar, que vai habitar aquele espaço. E eu não só daí, mas daí para cima. Porque tem coisa mais sem sentido do que você comprar um apartamento novo e quebrar ele inteiro para reformar. Não tem. As pessoas fazem porque a coisa que entrega não é boa. Entendeu? Você paga milhões no apartamento para chegar lá e às vezes receber um revestimento 60 por 60, porcaria, com um rejunte mal feito, com teto com tinta
sabe, mal pintado. Sendo e, que se fosse assim, uma coisa bem entregue, e aí usa esse dinheiro para decoração, para para marcenaria, armário, sabe? né? E aí cai pra gente. Né? Poxa, mas arquiteto, cara, o piso tá pronto? Tá. Falei, cara, tá pronto, mas assim, teu piso Daqui é horrível, 5 teu anos piso você vai ter mancha. problema com esse piso, né? A Ou tua menos. parede vai ficar encardida com 6 meses, porque essa tinta é uma porcaria. Então, dá dó Dá você dó, falar isso. é. Não é uma notícia boa de dar. E não é uma frescura, entendeu? A Então, gente que tem consciência e sabe que, poxa, dá pra fazer coisa legal com um Isso, custo-benefício também isso. interessante. Exato. É, claro que assim, diga-se assim, empresas e empresas, né? Tá? Assim, existe também empresas que entregam com bons materiais, são sérias e tudo mais. Lógico. Né? Mas existe sim esse gap e a gente quer entrar por aí. Vocês pensam da BEP ser algo mais perene após vocês? Esse Os sempre dois- foi o sonho do Bruno. Os 2 meninos que não vão ter escolhas cuidarem. Sim. A gente veio A BEP escutando- é BEP desde o início? Isso. Nunca foi o teu nome, assim? Não. Na verdade, o termo é até... Já internalizou o BEP, mas é BIP. É BIP? É BIP. Pô, e eu falando BEP? Não, mas... Não, mas todo mundo fala. Essa oportunidade ia chegar, então, por isso que eu estava aguardando. Que, na verdade, é uma abreviação de Break-Even Point. Que é ponto Que- de que é ponto de equilíbrio. equilíbrio. Então, que é o que a gente sempre Interessante. buscou. O ponto de equilíbrio Isso. nosso e do É cliente. a nossa visão, a visão do cliente. Caracas. O Mas eu custo, confesso pra você, eu te dar uma dica. Vocês precisam criar essa narrativa nas redes. É, sim. Sim. Porque eu dei uma stalkeada, assim, Aham. e aí eu não encontrei isso. É engraçado, porque a gente já falou, mas como a gente já falou uma vez, nas redes se perde, né? Então é preciso a gente estar falando sempre. A gente fica achando que então. está sendo redundante, que tá falando mas- e tal, mas realmente... Mas Ah, toda boa hora chega dica. gente nova, Exato, sai sim. e tal. Pô, é repetição e reforço, né? Tinha um mentor aqui que ele isso falava mesmo. muito. Cara, você precisa falar... A pessoa precisa escutar 16 vezes algo pra ela começar a internalizar. Começar. Olha isso. Entendeu? Aham. Então, cara, nem imaginava, cara. Sim. Eu imaginava que era as iniciais de nome Bruno, e tal. entendeu? sim, Todo mundo sim. pergunta. E, poxa, é Sim. uma visão legal de empresa. E foi... Isso daí antes de que abrir o nasceu. CNPJ já Ah, tinha o sim, nome. O Bruno é todo ligado na finança. Ele Cara, é break-even, capricorniano. né? Então, assim- Tempo, né, de finança e tal. Mas é isso, é porque é aquela coisa, né? Todo mundo que quer construir ou reformar, ou quer um espaço novo, quer fazer isso com o mínimo de gasto Sim. possível, né? Porque o dinheiro é tempo e tempo você quer gastar viajando, você quer gastar aproveitando seu espaço. Então, é justamente isso, né? É aquele ponto mesmo que você consegue o que a gente fala de justo, né? O que Ter é algo justo. legal Justo. com um valor justo. Isso, né? Exatamente. Sem, mais uma vez, excluir essa pouco essa Até coisa semana do- passada a gente chegou numa sinuca de bico lá em casa com o revestimento da fachada. A gente tinha colocado uma pedra, que assim, como a casa é muito grande, né? Então, assim, como tudo lá acaba ficando muito caro porque a área é grande. E aí o Bruno falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar sem a pedra da fachada, daqui 1 ano, enfim, quando der a gente coloca. Aí eu falei: não, Bruno, vamos ver outra opção. Ela quer mudar logo, mas quer mudar nessas condições, né, Não, Bruno? pensei, vamos ver outra opção, porque daqui 1 ano, daqui 2 anos eu quero viajar, Foi- eu quero aproveitar minha vida, eu não quero ficar Foi muito reformando engraçado, a porque casa. o nosso fornecedor, nosso fornecedor é a distribuidora de chapas, então a gente Aham. vai lá De pé. e aí eu peço para tira, deixa eu ver essa chapa, tá, enfim. E aí eu falei para ele, até o Jonathan, pelo amor de Deus, cara, eu preciso que você me ajude, liga na pedreira lá, eu tô precisando de um lote uma pedra assim, sabe? Vê se eles não tem, pode ser tamanho fora de padrão, a Lia quer mudar, me ajuda, você tem que me ajudar. A pronta entrega. Aí, cara, Usa a Lia Vou- como subterfúgio. vou ligar. Aí, cara, acabou que a gente conseguiu um lote que tava assim, a pedra maravilhosa, a gente acabou colocando um Bege Bahia bruto, só que a pedra não era no padrão de 1,80, ela era 1,60, então acaba que eles não estavam vendendo, não sei o quê, porque acaba que é pequeno, marmoraria não tem muito interesse e tal. Falei, quantos lotes tem? Ele falou, 16 chapas. Falei, liga lá,
chora o preço e fecha esse negócio que eu vou dar um jeito. Essa mulher vai mudar com essa pedra na parede, entendeu? Deus ajuda. Vamos lá, vai, quando tá começando bem, vai dar certo. Aí, Mas a pergunta que não quer calar, o pé de piqui tá lá? claro. Lógico, a casa, o projeto da casa Vocês foi comem em piqui torno porque- dele. Eu Não. amo. Eu Gente, amo. não come piqui. Vou mandar pra você, então. Pronto. Porra, Vou eu mandar. aceito, cara. E Eu lá tem amo cada piqui. piquizão, aí dá umas araras, a coisa mais linda, tucano. que legal, Sim. velho. E a Atrás casa do piqui. a planta da casa é como se fosse uma H, com as pernas mais curtas. O bloco da direita, parte social. Na transição fica escritório, sala de TV íntimo. O bloco da esquerda são os quartos. E no meio é onde tem o É o piquezeiro piqui. na fachada. Não, Então, ele não. tem Pelo papel jeito que vocês estão central. falando, cabe mais uns 4 meninos aí. Não, o Bruno já Não, fechamos a cabe mais uns fábrica. 4 meninos aí dentro. Olha, até assim, Meus seria meninos até agora bom, são só os prédios que a gente vai construir. até Os seria bom que a prédios, nossa, entendeu? Os a gente clientes. contribuiu bem pro mundo, porque eles são as coisas mais lindas, mas tá bom. Não. Chega de Agora os trocar netos. fralda, já deu a conta da vida. Rapaz. 20 anos trocando fralda, pô. Tá bom. Tem que pegar o ano que vem e começar a viajar. É isso. É isso. Aproveitar Tá certo, a vida tá certo. agora, esperar a neta. Quem sabe não vem a netinha, a menina, tadinha. Tá longe não, porque já tem menino com 18. 18, então. Então tá- uns tá 12 anos, né? Por aí, eu já conversei com ele. Sabe? Gente, antes de terminar, onde as pessoas que estão assistindo a gente encontram vocês para pedir proposta, para acompanhar o trabalho de vocês? No Instagram pode nos procurar @biparquitetos, BEP, arquitetos no plural, e o nosso site www.biparquitetos.com. Vai ser um prazer. Isso. Se quiser encontrar a gente também pelo WhatsApp, o número é 61 9255 7670. Pode falar lá com a Vânia, que ela, gente boníssima, vai atender vocês super bem. Coisa boa. Gente, antes de terminar, qual foi o último conteúdo assim que vocês tiveram acesso que, cara, que vocês olharam e, pô, ajudou no dia a dia de vocês, tá? Sei lá, um livro que leu, uma palestra que assistiu, que mudou alguma coisa na empresa ou na vida pessoal de vocês? Você sabe que agora eu estou fazendo um curso de marketing, Cantar e Vender. Porque outro dia eu estava até vendo um meme. Hoje em dia você não basta ser um profissional da sua área competente. Você tem que ser administrador de empresas, marqueteiro, gestor de tráfego. Então você tem que saber de tudo. Então agora eu estou fazendo um curso engraçado. Não é na área, não é de arquitetura, é mais ligado para moda. Mas eu acho que a moda e a arquitetura têm muitas vertentes parecidas, né? Sim, Porque no final todas falam sobre beleza. Sim. E Que legal, que legal. No meu caso, eu tô finalizei agora um livro chamado Comunicação Não Violenta. É muito legal. A gente... Para resolver conflito, para desarmar, enfim, a gente lida com a pessoa o tempo inteiro, sabe? E esse livro mudou muito a minha forma de, não só de enxergar... Mas tu tem cara de tranquilo, pô. Então tu não tinha comunicação violenta, não? Não, mas não tem a ver com... Não tem a ver, com, apesar de chamar, é uma metodologia, na verdade, de desconstrução para você entender Sim. o que de fato a pessoa quer dizer. Como eu sou, às vezes, muito pragmático, a pessoa fala alguma coisa comigo, mas na verdade ela está querendo dizer outra coisa, e eu fico apegado ao que ela está me falando. Então, ele é um livro que te ensina muito a ler a pessoa e a aprender a se comunicar mesmo, de fato. Sim, né? sim. Tanto você se comunicar, como você interpretar aquilo que estão te falando. Legal, porque a gente tem um grupo multidisciplinar aqui no grupo SR, chamado Pulsar. E na formação, é um grupo que a gente pegou pessoas de vários setores da empresa para resolver desafios que a empresa tem com a visão de cada setor. Porque, cara, tem um setor que tem mais atrito com o outro e meio que isso é comum, né? Numa Sim. empresa do tamanho e tal. Então, pô, você pega a logística comercial, normalmente o cara... Lá o cara quer vender, a logística o cara... Exatamente, Pô, se vai, vira. velho, aí chega lá na pode ficar obra, tranquilo. o Bruno, não, descarrega lá no fundo da obra. Aí o motor olha assim, puxa, que vendedor fila da mãe, não colocou aqui, a gente não tá preparado para isso. Então, acontece essas coisas. E o grupo, ele veio muito pra gente pegar esses desafios e ir resolvendo. Legal. E as pessoas apresentarem solução e inovar ali em coisas que, cara, que às vezes a gente carrega E tanto entra no que eu tempo falei, alguém de fora olhando pra pro ver. E negócio. enxergar o outro, né? Exatamente. E na formação, o primeiro assunto que a gente deu foi CNV, Comunicação Não Violenta. Legal. E só isso
já resolve a maioria dos desafios que a gente tem. Porque comunicação, no geral, é muito desafiador. Sim. E numa empresa que tem 300 e tantos funcionários, isso se torna mais desafiador ainda. Ainda mais hoje em dia com o WhatsApp, que você fala uma coisa, a pessoa interpreta de outra, forma completamente totalmente diferente. Então, assim, foi a primeira coisa que a gente... Olha, a gente precisa treinar essa galera a como se comunicar melhor. Sim. E a gente tem poucos meses, assim, de trabalho, mas a gente já vê grandes impactos, assim, sabe? Entre setores, entre lojas também. Então, tem cases já de uma loja nossa que é de bairro, com a logística, com o setor de logística. Então, é muito interessante. E eu acho que é para a vida, não é só para a parte profissional, né? Sim, muda bastante. Gente, para o primeiro episódio, vocês mandaram muito bem. Foi Nossa, ótimo. O episódio foi muito legal, mas cara. Você ajudou, porque deixou a gente muito à vontade, um papo muito gostoso. Obrigado pela presença, por aceitar o convite e compartilhar um pouco da história de vocês. Espero visitar a casa de vocês e pegar um piqui no pé. Pegar um piqui lá quando tiver piqui. Fonte, assim, ó. Assim que estiver pronta a casa, já vamos comer um churrasquinho. Você viu que ela até olhou pra mim, assim que estiver pronta a casa. Arrocha aí, viu, mano? Os meninos estão trabalhando debaixo de chuva lá, já. Fazendo tenda, tá rendendo. Até abril a gente tá lá dentro, se Deus quiser. Coisa boa. Gente, muito obrigado, viu? A gente que agradece muito, foi uma delícia. Maravilha. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Não deixe de dar um like nesse episódio, seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aqui para o pessoal, pode deixar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.